Quem? Jesus. Ele é filho. Ele é filho. Na encarnação, Não, há esse relacionamento de pai e filho, é a trindade econômica, defendida por Hipólito de Roma e por Tertuliano. Isso aí não é nem... Tudo bem, mas o texto aqui o senhor ouviu. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Eu não preciso dessa história. Isso. Jesus como Deus não tem pai, gente. Me diga, gente, no Velho Testamento, Jesus já era o Filho? No Antigo Testamento, não Na Trindade. há essa expressão de filho. Isso se dá na encarnação. Na encarnação, há um relacionamento de pai com filho. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Exemplo, ele é pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é criador. Ele é Deus. Devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é Deus. Em sua divindade ele não tem pai. Mas no seu relacionamento, em sua natureza humana, com o pai, há esse relacionamento entre filho e pai. Por exemplo, quando nós lemos Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 23, Mateus, capítulo 3, versículo 16, necessariamente o 17, e Marcos 1, a partir do versos 9, nós temos no batismo de Jesus uma voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo." No Monte da Transfiguração, que é Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, nós temos o pai novamente dizendo: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo, ouça-o." Nós temos em João, capítulo de número 12, versículo de número 29, o filho dizendo: "Glorifica o teu nome." E o pai responde para o filho: "Eu glorifico e já te glorifiquei." Essas três vozes que vêm do céu. Jesus está na terra e deixou um gravador lá em cima, ou ele estava na terra e a voz é do pai de uma outra pessoa no céu? O que o senhor faz com essas três vozes? Não. Isaías chamou Jesus de menino, de filho, de pai da eternidade. Como pode? Ele é menino, filho, pai da eternidade. Jesus é tudo. Exatamente. O menino nasceu em sua encarnação, em sua natureza humana, e ele é pai da eternidade em sua divindade. Ok, então ele é Deus. Totalmente. Na encarnação ele é filho. O senhor não consegue enxergar essas três pessoas? Não. Três pessoas, não consigo ver esse Deus. Somos resgatados no sangue. Você pode passar isso por cima de mim? Sou resgatado com o sangue do Cordeiro. Aquele que está escrito que vocês refutam às vezes, mas vocês não sabem português às vezes. Atos 20 e 28, que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. Vamos pro texto? Ué. Vamos pro texto? Leia o texto, por gentileza, professor. Se o senhor quiser, eu leio aqui. Atos 20 e 28. Aí nós vamos ver se nós não sabemos ler ou o senhor não sabe interpretar o texto. Vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo constitui bispos para apacentar a igreja. Para apacentar a igreja de quem? De Deus. Ok. Que ele, ok. Espírito Santo. Aí é o senhor que está cometendo um equívoco. Então, vamos lá. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, quem constituiu os ministros da igreja aqui? O Espírito Santo. Para apacentar a igreja de Deus. Que ele quem Deus resgatou com o seu sangue. Sabe como eu provo isso aí? Filipenses 2, a partir do versos de número 5. Não teve por... O Filho é Deus e ele nos resgatou com o seu sangue. Deus, né? É o único Deus que subsiste de três pessoas. O senhor está forçando uma questão que nós não trabalhamos. Ninguém que defende a doutrina entende três deuses. Acreditamos em um único Deus. Mas vou continuar aqui. Não vamos... Vocês louvam inconscientemente três deuses, mas vocês falam que é um. Vocês não querem reconhecer. Não, nós adoramos um único Deus. O maior versículo de Israel. Vamos continuar no texto? Israel, o Senhor nosso Deus é um. Nós não negamos. Nós não negamos que é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas. Vamos lá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo. Já tem uma pessoa. E vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de quem? De Deus. Ok, temos duas pessoas. Que ele quem Deus resgatou. E sabe como eu sei que aqui Deus é Cristo que nos resgatou? Porque em Filipenses 2, versículo 5 a seguir, ele não teve por... Jesus é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é Deus e ele nos resgatou na cruz. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. E ninguém vem ao Pai. São duas pessoas. Nele, o Pai. São duas pessoas. Toda a plenitude. O que é plenitude? Cita o texto. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Sim, ele é Deus. Jesus é Deus. Mas total. Sim, ele é Deus. Ele não é meio Deus, ele é Deus. O Pai está nele. O Filho está nele. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo no Filho. É uma única essência. É por isso que Jesus disse que ele vai ao Pai e ele deixaria quem? O Consolador. Sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe como? Se o Espírito Santo está em nós, é a unidade. O Pai está e o Filho está, a sua essência está, porque o Espírito Santo é Deus. Logo, nós podemos trabalhar em um texto que eu já citei para o senhor em João 17. O Filho está orando ao Pai. Ele está falando com alguém.
A não ser se ele tem algum problema psíquico, ele está falando com ele mesmo. Ele está orando ao Pai. Ok, ele está orando ao Pai dizendo que vai enviar o Espírito Santo. Nós temos 3 pessoas. O senhor que tem dificuldade de enxergar essas 3 pessoas. Você está apresentando duas. Você está apresentando uma humanidade Pastor Carlos, orando para a divindade, certo? eu vou fazer uma pergunta para você bem objetiva e textual. E depois vou fazer outra também para o pastor Juliano. Aliás, como moderador, né, mediador, eu tenho que ser imparcial. Então, assim como eu vou perguntar... Não, Geralmente quando eu faço, não tem parcialidade. Né? não, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma perguntinha difícil para trinitarianos também para fazer para ele. Então valeu. Tá? Agora eu quero ver. Ó, vamos lá. Na sua discussão toda, né, você está questionando a questão de 3 personalidades na divindade. Então, não existem essas 3 pessoas. Agora, como que você entende, então, esse texto aqui? Atos capítulo 7, né, você conhece, né, 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, Pai, e o Filho em pé à direita. Certo. Esse texto não está demonstrando 3 pessoas? Agora eu vou perguntar. Deus é Espírito? Sim. Olha a direita dele. A direita é a direita. Não, olha a direita. Deus não tem direita, esquerda, costa, Não, mas norte. sul. aqui nós temos uma linguagem antropomórfica, para nós entendermos Deus no Tem que conceito entender que humano. Jesus no poder. Não, mas de aqui- Deus. A resposta tem que ser objetiva. Estevão, cheio do Espírito, os céus abertos, a glória de Deus e o Filho à direita. Deus e o Filho. Para quem ele entregou o Espírito? Estevão, Quando ele estava morrendo. morrendo, era Para Deus. quem? Não, para Jesus. Sim, para Jesus não é Deus. Certo? É isso que eu quero falar. Não, mas aqui tem a Só glória de Deus e o Filho. Jesus, não falou filho. Jesus à direita de Deus. É no poder, ele viu Jesus como Deus. Não, ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e o Filho à direita. Não, mas qual é a direita de Deus se ele é Espírito? Não, independente da direita ou da esquerda. Bom, na verdade, pastor, o senhor consegue ver claramente nos textos que existem 2 pessoas. Isso, nós não estamos forçando o texto. Aqui Estevão, ele viu 2 pessoas. Sempre, o Espírito Santo não presente. Ele está, vou te dar um exemplo que ele está. Primeira epístola de Pedro diz assim, capítulo 1, versos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor quer realmente o Espírito Santo, ele vai aparecer aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. No versos 2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor não consegue ver 3 pessoas aqui? Nunca. Então Pedro, o que Pedro está dizendo aqui a nós? O que Pedro fez? Ele disse que Deus elege segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor vai negar isso aqui? O senhor vai se opor? Na Bíblia. Aqui o senhor não vê 3 pessoas? Não, pessoas não. Pessoas, Bom, você tem que entender a divindade e a humanidade. Só, se você entender isso, você vai ver quem é Jesus, meu filho. Você vai poder amá-lo muito mais do que você ama. Eu não entendi. Como que é o Jesus que o senhor crê? Jesus Explique, é esse para que nós possamos entender. Não, sim, nós também cremos nesse Jesus Jesus. Todo-Poderoso. Quando o senhor fala sobre humanidade, eu não entendi. O senhor não crê que ele tem 2 naturezas? Lógico. Ah, Deus então tá é tudo bem. espírito. Sim, ninguém discute. Acabou. Só tem a carne, que é o corpo humano. Jesus, como homem, ele tinha corpo, certo? Sim. Tinha uma alma e tinha um espírito. Sim. Não o espírito de Deus. Ele tinha um corpo, alma e espírito. Verdadeiramente homem, verdadeiramente homem. Nós não negamos isso. Deus habitou nele. É isso. Agora, ele viveu com intensidade toda a humanidade. Toda a humanidade ora a Deus. Toda a humanidade tem que ser cheia do Espírito Santo. Ele ora a quem? A Deus. Quem ora a Deus? Jesus. E não é uma pessoa orando a outra pessoa? Não, ele orou para a divindade. Ah, então o senhor não é somente um unicista modalista. O senhor então Não, agora é um sim, nestoriano. sim. Ok, o senhor então faz distinção nas naturezas. Então quando ele ora, ele não é Deus. Ele é só homem. Então naquele momento sai a divindade de Jesus. Não sai. Não. Não. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus reconciliando Faça a pergunta. o mundo em si mesmo. Ele tem que fazer a pergunta para mim, senão o senhor vai acreditar que... pastor Carlos, como eu prometi, eu tenho uma pergunta também para o pastor Juliano. Ah, quero ver. Se você achar que a pergunta não é boa o suficiente, Não, você pode depois fazer outra. Nada não. Pastor Juliano, Tá muito vamos mais lá. fácil. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Esse versículo é muito usado pelos unicistas. O senhor já respondeu, pastor Ivan.
Na sua pergunta, o senhor responde: eu e o Pai somos um. Você está falando de mais de uma pessoa. Eu e o Pai somos um. Nós não negamos. O Espírito Santo também. Mas nesse texto, não, a Bíblia diz, mas esse texto, eu e o Pai somos um, em unidade, em sua deidade. Nós estamos falando de um único Deus. E volto a trazer o texto aqui em pauta, que é João 17. Assim como ele ora e diz: para que aqueles que tu me deste seja um, como nós somos um. Quem são estes? Ou seja, aqueles, pluralidade. Exatamente. A igreja é um corpo. Somos muitos membros. E a igreja, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós somos um. Aqueles que tu me deste, seja um, como nós somos um. Em divindade, um. Mas em pessoas, nós temos 3 pessoas distintas. Pastor, tem um hino do senhor que é muito lindo. Como o senhor, como bom teólogo, é um cantor excepcional. Que agonia sem fim, tudo isso eu tenho por mim. E ninguém o ajudou, Suou gotas de sangue, viu o cálice na frente, torturou sua mente e lhe veio o pavor. Olha agora, Pai, por favor, passa de mim este cálice. Mas se não for a sua vontade, o Pai tem vontade, mas o Filho também tem a sua vontade. Nós não estamos falando de uma única pessoa, estamos falando de 2. Com base neste louvor, que é de autoria do Senhor, eu acredito que é de autoria do Senhor. O que o senhor faz com esse texto? João capítulo 8, verso 16. E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ok? Não de 2 pessoas, hein? E depois o pai como homem aí. De 2 homens é... Não, só um minutinho. Não. Me permita, não cometa esse equívoco no texto de interpretação. Ele está dizendo aos fariseus que no Antigo Testamento, um testemunho só era válido quando havia 2 testemunhas e 2 homens. Ele está falando que Deus é homem aqui. Observe. Agora, ele diz o seguinte: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Exatamente, o senhor conhece bem, que me enviou. Ora, ele está trazendo aqui aos fariseus que no Antigo Testamento o testemunho de 2 pessoas era verdadeiro e validado. Agora ele diz que eu sou o que testifico de mim mesmo, uma pessoa, e de mim também o Pai que me enviou. O senhor não consegue enxergar aqui as 2 pessoas? Precisava do testemunho de 2 homens. Isso era validado no Antigo Testamento. Estava ouvindo ele. Quem era o outro homem? Ele traz que 2 testemunhas no Antigo Testamento. Onde está teu pai? Perguntaram para ele. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, Xabida, também conhecerias a meu pai. Ah, com certeza. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Aquele que conhece a Cristo conhece o Pai. Por quê? Porque Cristo é Deus e o Pai é Deus. Está falando de sua essência, de sua natureza divina. Mas ele traz aos fariseus algo que no Antigo Testamento só era validado com o testemunho de 2 pessoas. Ele usa isso como base e traz que o Pai o enviou. Então nós temos 2 pessoas. O Senhor está negando o texto. Apocalipse 3:21. Toda hora você fala 2. Aqui é 2, mas o texto Eu falo que o Espírito Santo atrapalha muito você. Não. Atrapalhou o Senhor no texto de 1 Pedro, que o senhor não respondeu até agora. Grande. O senhor quer que eu responda aqui? Tá, Vamos de novo. servo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo. Eu citei o Espírito Santo. Em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Consolador. O outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Também citei o Espírito Santo. O senhor até agora também não respondeu. Então responde. Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Certo ou errado? Não entendi? Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ok. Quando eu subir ao Pai, ele vai enviar o Consolador. Como que ele, antes de subir, assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e encheu eles do Espírito Santo? Não há problema algum. Sobre os apóstolos, ele soprou o Espírito Santo e não há problema nenhum. O derramamento do Espírito Santo com o revestimento de... O quê? O Espírito Santo para encher os apóstolos. Se estamos falando de uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, e é um único Deus, o Espírito Santo provém mesmo. Porque ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E antes dele ir, ele assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. E o que aconteceu em Atos 2? Hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Ele soprou sobre os discípulos, sim. Em Atos 2, houve o derramamento sobre todos aqueles que ali estavam. E o Filho, sabe onde ele estava? À direita do Pai. Quando o senhor fala da direita, ainda que seja uma linguagem como o senhor queira, nós estamos falando... Não. Então, o debate está bom, a gente precisa chamar um breve intervalo. Eu deixo só um texto depois do intervalo. Isso, vai lá. Apocalipse 3:21, na minha opinião, é uma das profecias mais lindas da Bíblia. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Quem está falando isso é Jesus, a igreja de Laodiceia. Eu tenho aqui, tem Atos 28:19, Jesus falando do batismo, vai por todas as nações, batizando-as em nome, começa no singular, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aí Pedro, 10 dias depois, vai e batiza 3.000 almas em nome de Jesus. Vai Filipe e batiza Samaria inteira em nome de Jesus. Cornélio em nome de Jesus. Paulo em nome de Jesus. Os discípulos de João Batista que Paulo encontrou, falou, vocês receberam o Espírito Santo? Quando Cristo falou, não sabendo nem que haja Espírito Santo. E foram batizados em nome de Jesus. O que é isso? O que os apóstolos fizeram, não entenderam? Ok. Sendo que a Bíblia fala, fundamentados na doutrina de quem? Dos apóstolos. Até porque tem a doutrina dos apóstolos, ou 1 Timóteo 4:1 de demônios, ou Mateus 15, doutrina de homens. Se não é dos apóstolos, ou é de demônios, ou é de homens. O Senhor citou, vamos lá, Lucas citando em Atos 2, Atos 8, Atos 19 e Atos 22. Ele cita o batismo no nome de Jesus. O que Lucas está fazendo em Atos é mostrando ao seu público a autoridade de que consistia o batismo. Agora, se os apóstolos estavam batizando e a forma era no nome de Jesus, então lá atrás Jesus mentiu. Lucas não está contrapondo como Jesus ensinou na fórmula batismal. Lucas apenas está demonstrando ao seu público a autoridade no nome de Jesus. O batismo que Jesus ensinou é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o senhor negar isso, o senhor está negando a fórmula batismal que Jesus ensinou. Eu não sei, pastor, e aqui... Teve interpolação até em Mateus 28:19. Com todo... Que não foi assim que ele disse. Com todo Livros, com todo respeito, portanto, ide ensinar todas as nações batizando em nome do Pai... Nomes. Em nome. Está escrito no texto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo. É a fórmula batismal, pastor. É como Jesus ensinou. Não tem 3 pessoas aqui. Quem errou? Pedro errou? Pedro? É. Por que Pedro errou? Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus, para perdão dos pecados. Jesus disse, tudo que fizeres por obras ou palavras, fazei em meu. Você fala assim, eu te batizo em nome? Não, você usa o nome. Não usa, né, o título de Pai, Filho, Espírito, fica vago. Você expulsa demônio em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Expulsa no nome de Jesus. Expulsar demônio é uma coisa, pastor. Não, é o mais batismo forte é outra. que- Não. Não, é mais O forte senhor- que a Trindade. O senhor está confundindo as Em nome coisas. de Jesus. Então, em Atos, Lucas, ele registra a autoridade do nome. Mas a fórmula batismal que Jesus ensinou em Mateus 28:19, que é o texto que o senhor citou, portanto, ide ensinar em todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos Não, 3 pessoas. eles compreenderam. Eles não tinham essa dificuldade. Que existem 3 pessoas? Jesus. É. Não tinha essa dificuldade. Então tá tudo certo. Se tem 3 pessoas e batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá Batizou resolvido. em nome de Jesus. Está resolvido, não. Aqui da fórmula Quem batismal. tem o filho tem a vida. Exatamente. Quem não tem o filho não tem a vida e a ira de Deus permanece sobre ele. Quem em mim tem a vida eterna. Oh, que Jesus é esse, meu amigo? Eu sou o caminho. Foi a Trindade que falou? Foi Jesus. A verdade e a vida? Sim, ele é a verdade e a Eu sou o pão vida. da Eu sou a ressurreição. É Jesus. É Jesus. Quem em mim tem a vida eterna. Sim, em Jesus nós temos vida Se eterna. não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados? Eu sou o quê? Pastor, o que o senhor está dizendo, nós também concordamos. Jesus é tudo isso. Antes que Abraão existisse? Eu sou, exatamente. Aí o senhor mesmo atesta que ele, antes de Abraão, ele é eterno. Na sua encarnação, se fez carne, se fez homem, verdadeiramente Deus, e ele tem uma missão de salvar a humanidade e levá-los a reconciliar com o Pai. Nós temos 2 pessoas. Isso aí nós não discutimos. Pastor, submissão de Cristo à vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Não foi o Pai? Exemplo, o senhor veio para cá. Imagine que alguém enviasse o senhor. Pastor, o senhor pode falar a hora que o senhor quiser. Só que quando eu cito o texto, o senhor não resolve o texto. É que vocês não explicam quando eu pergunto. Então vamos lá. Eu falo dessa Trindade. Quem é o Pai de Jesus? Na sua encarnação, o Pai é Deus. O Pai é Deus. Santo. O Espírito Santo que gerou Jesus. Mas os textos bíblicos mostram de outra forma. Jesus rogando ao Pai. Não. Aí você quer fugir. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é Pai de Jesus. Pastor, a Bíblia não diz isso. Eu fico com a Bíblia. Então, você Eu fico com a Bíblia. Pastor, em Hebreus 1, diz o Senhor: o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Olha só. O meu primogênito eu introduzi no mundo. E sabe o que o Pai diz aos anjos? A quem de vós me chamou de Pai? E a quem de vós eu chamei de Filho? Hebreus 1, versículos 5 e 6. A quem de vós me chamou de Pai, a quem de vós eu chamei por Filho. Mas o meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus o adorem. Ele é adorado porque ele é Deus.
O senhor observou? Também Deus, na concepção suas. Pastor, Ele é também. Aí eu concordaria com a não é também. Ele é Deus. Somente Ele. O Pai é Deus, o Filho é Deus, é um único Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus, eu já expliquei isso do senhor. O único Deus verdadeiro. Ok. Pastor, o senhor disse que Jesus em sua humanidade, ok. Se ele é adorado, ele é Deus. O senhor concorda? Quem está dizendo aos anjos o adorar? Quem está dizendo? Deus. E esse Deus está onde? Onde? O primogênito introduzido no mundo, na encarnação, o nascimento de Jesus, está na terra. E o Pai está onde? Por que ele é o primogênito? Pastor, o Onde senhor, ele foi criado? o senhor, pastor, com todo respeito ao senhor, Não, certo. eu pergunto, o senhor não responde, o senhor faz outra pergunta. Não. O senhor quer saber sobre o primogênito? Eu vou explicar. Mas eu vou perguntar outra vez. O meu primogênito, eu introduzi no mundo. É o nascimento de Então, Jesus. antes dele se encarnar, era primogênito de Deus. O senhor vai responder a pergunta e eu respondo a sua. Então responde. Mas o senhor vai responder a minha? Eu vou perguntar de novo. Ele diz aos anjos: a quem de vós me chamou de pai, e a quem de vós eu chamei de filho. Ele está dizendo isso ao pai. Aí ele diz assim: o meu primogênito eu introduzi no mundo. Quem é o primogênito introduzido no mundo? É o filho. A todos os anjos de Deus o adorem. Se ele é adorado pelos anjos, ele é Deus. O primogênito está na terra, nasceu, está na terra. Ok. E o pai estava onde quando ele disse isso? Estava nele. O pai estava nele. Tá. Sim. Em sua divindade, sim. Em pessoa. O pai estava onde? Então, Reconciliando consigo. por que- Não é conosco, consigo mesmo. por que o pai não disse? O meu primogênito eu introduzi no mundo? Eu me introduzi no mundo e me adorem. Ele está dizendo: o meu primogênito eu introduzi no mundo e a todos os anjos de Deus o adorem. Então só me responda. A Trindade já existia. No Antigo Testamento, o senhor está dizendo? Essa é a vida de Deus. Ok. Eu posso responder? O pai era maior que o filho lá. Não, de maneira nenhuma. O filho era igual. Sim, O Espírito Santo não. sim, sim. Aí ele ama o mundo, esse ama o mundo, e manda esse. Os três em acordo falou: quem que vamos enviar? Alguém levantou a mão. Pastor, eu não estava na eternidade para. Olha só. Mas é uma lógica, não é? Não, o senhor quer falar de lógica? Foi Deus que amou Existe, o mundo de uma existe, maneira. existe um Verbo plano. se pescar. Sim, existe um plano antes da fundação do mundo. E neste plano, para salvar a humanidade, é o Verbo encarnado. Há um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Vocês Santo. conversaram? Eles se relacionam. Eles se Não, relacionam. mas você pensa assim mesmo? Como? Eles se relacionam? Nem a gente tá vindo. A Bíblia não fez. Pastor, olha, estou trazendo diversos textos. Pode falar. Sou Jesus. Não, eu vou falar aqui, dos três. Ninguém, ele falou. Outra vez já vem Jesus. Ninguém conhece o filho, senão o pai. Ninguém conhece o pai, senão o filho. Cadê o Espírito Santo? O senhor quer saber onde está o Espírito Santo? Não. Ele falou ninguém. Pastor, Ninguém é ninguém. É que o senhor está fazendo uma confusão do ministério terreno de Jesus. Olha só, o seu relacionamento com o Pai. Mas ninguém descarta o Espírito Santo. Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo Quem não tá está aqui? ausente e ele não é menor. Quem está aqui? Quem está aqui, É. em mim, Não, quem está aqui agora? Ele falou: onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome estarei lá. Quem pastor, está aqui? em mim está o Espírito Santo. Jesus não está. Se o Espírito Santo está em mim, o Pai está e o Filho está. Não. Eis que estou Jesus convosco. está. Em sua divindade, com certeza. Jesus Com está em certeza. espírito ou em carne aqui? Em sua natureza divina, Ele está em sua espírito ou em essência, carne? sua deidade. Se o Espírito Santo está em nós, Não, mas Sim. eu quero saber se Jesus está aqui em espírito ou em carne. olha, Jesus agora, sabe onde ele está? Eu vou responder para o senhor. Na verdade, Paulo, ele vai Falou responder. isso que estou convosco todos os dias. Ok, sem problema. Sempre o verbo no presente. Sem problema, vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, se o Senhor analisar em Apocalipse, no seu capítulo de número 5, versículo de número 4. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem o ler e nem olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei que estava no meio do trono, os 4 animais, os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Ok? Sim. Versículo 7, ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado, e havendo tomado o livro. Se ele tomou a destra do que estava sentado, quem está sentado no trono? É o Pai. E ele tomou o livro que estava à destra do Pai, ok? São duas pessoas. E cantavam um novo cântico dizendo: digno é o Cordeiro, enfim. Ou seja, o Filho neste momento, ele está à destra do Pai. Está escrito. Neste momento, ele está à destra do Pai. É uma análise sua. Não.
O senhor não acredita que o filho está à destra do pai? Lógico que não. Jesus está no poder de Deus. Não a destra de alguém. Filho é conotação de inferioridade. Essa filialdade de Jesus vai acabar, presta atenção. Ela é válida até a volta do Deus Todo-Poderoso. Você não vai chegar no céu e falar, ali está o Filho de Deus. Jamais. Porque ele entregará o reino a Deus Pai para que Deus seja tudo em todos. Vai acabar a filialdade, não vai ter mais. Ele é o Filho de Deus. Tanto é que vai desaparecer as marcas das mãos dele e tudo para sempre. Hoje, ele ressuscitou ainda com as marcas. Ainda a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? É Cristo. Se assente à minha destra. Por exemplo, o Salmo 100, não é força? O Salmo, assenta-te à minha destra, ele está à destra, ele está à direita. Então vocês compreendem que é a direita, mas você não me explica que direita de Deus é essa, que sem Deus não tem costa à frente. Ô, pastor Carlos, é que essa ideia de direita na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, nós já temos esse conceito de que direita é uma posição de honra. Isso. Ainda que você não queira admitir direita literalmente, não, mas a ideia é de posição de honra. Literalmente eu não admito mesmo. Ok, pastor, mas a questão é, ele está com o pai. Ainda que o senhor negue a ideia de direita, honra, enfim, ele está com o pai. E essa foi a pergunta que o senhor havia feito. Há um texto que prova que ele está com o pai, à destra. Sim, o texto mostra que ele está à destra, à direita. E não há nenhum anjo, é ele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo foi enviado à terra. É a promessa de enviar o outro Consolador. Até porque, pastor, no Salmo 110, versos 1, que é um texto do Antigo Testamento, diz, disse o Senhor ao meu Senhor, disse, Yahvé, o Yud-Heh, como o senhor queira, ao meu Adonai, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Profecia de quem? A destra. Ok. E se cumpre mesmo, o Senhor tem razão. Ok. Mateus 22, 41, e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. A quem pensais vós? Do Cristo, de quem ele é filho? Eles disseram, de Davi. Disse-lhe ele, como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Outra vez, está mostrando que o filho está com o pai. Atos capítulo 2 agora, olha a pregação de Pedro. Deus ressuscitou a este Jesus, de que a todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ainda que o senhor, pastor, negue a ideia de direita, destra, força, o filho assentou ao lado do pai. É por isso que aquele texto que eu disse para o senhor anteriormente, de Apocalipse 3, 21... para você. Quem? Jesus. Ele é filho. Ele é filho. Na encarnação, há esse relacionamento de pai e filho, é a trindade econômica, defendida por Hipólito de Roma e por Tertuliano. Isso aí não é nem... Tudo bem, mas o texto aqui o senhor ouviu. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Eu não preciso dessa história